Nós vamos dar uma olhada agora em como a gente faz a projeção de um plano na rede de projeção estereográfica. Então esse aqui é o plano que está na aula que eu disponibilizei para vocês também, né, nos slides, e é o mesmo exemplo do plano que o professor Fossen utiliza no módulo eletrônico dele. Essa é uma notação que a gente não costuma utilizar no Brasil, que é a da regra da mão direita. Eu tentei fugir ao máximo com vocês dessa notação, mas, como eu também digo nas aulas, muitos dos programas que a gente utiliza e dos exemplos que a gente vê nos livros estão escritos nessa notação. Então, a ideia aqui é que 320 é a direção do plano, então medido em relação ao norte. Então, o azimuth aqui é de 320 graus. Até ali. E, nessa notação, o valor do rumo do mergulho é medido para a direita do plano. Então, se foi dado essa notação de 320, a medida para a direita dele está aqui. Então, esse seria o rumo do mergulho desse plano, que está com 50 graus. Então, aqui, para escrever de um jeito que a gente compreende melhor, poderia colocar o quadrante NE. Então, vamos dar uma olhada aqui na rede e converter isso utilizando os ângulos que a gente tem distribuído aqui para fazer a conversão. Então, 320, se a gente contar aqui, 270, 280, 290, 300, 310, 320, ele está aqui. Então, se eu quiser converter isso para uma notação de quadrante, que é mais intuitiva para a gente, 360, vou descontar esses ângulos aqui, 350, 340, 330, 320, então eu andei 10, 20, 30, 40 graus do norte, N 40 graus para oeste, barra 50 graus NE. Então transformei para a nossa notação de quadrante, que é mais fácil de utilizar e de pensar quando a gente vai iniciando os trabalhos aqui de projeção estereográfica. Se eu quiser transformar isso em notação clara, a gente sabe que essa é a direção do plano e que o rumo do mergulho está a 90 graus, eu conto, vou tampar aqui para não sujar tudo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então o rumo do mergulho vai estar apontando para cá, vai estar apontando aqui. E se a gente contar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, então o rumo do maior mergulho aponta para 0,50 barra 50. Então essa é a notação Deep Direction Deep. Ou notação clara. E essa aqui é a notação em quadrante, indicando o quadrante aqui. Então vamos ver agora como que a gente faz a projeção, que é bem simples, parte do que a gente precisa fazer eu já coloquei aqui na nossa folha transparente. Então, de novo, eu estou utilizando uma folha plástica que eu consigo apagar com álcool. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é marcar... Desculpe, tá certo. É marcar aqui a direção do plano. Então, nós temos duas notações aqui que indicam a direção do plano. Então, a gente pode contar 320 saindo do norte ou contar 40 graus saindo do norte para o W, que foi o que eu fiz aqui. Então, esse arco de ângulo que tem aqui, esse é norte, 40 graus indo para o oeste, que está aqui no cantinho. Ou contando do norte até aqui, eu tenho o azimuth 320, então esse aqui N40W. Então faço a marcação da posição da direção do plano aqui. A operação agora é, com essa folha
que está por cima aqui, eu rotaciono e trago a direção do plano em cima dessa linha norte-sul. Então, mais uma vez, estava alinhado com o norte, as marcaçõezinhas na minha folha para não me perder. Sempre tenho que desenhar o círculo primitivo aqui em volta, porque quando eu tirar essa folha, eu preciso ter uma referência sem a rede por baixo, né? Enxergar a minha projeção. Eu tenho que ter essa linha aqui. Então, marquei sobre o círculo primitivo a direção do plano e girei para cá. Vamos fazer mais uma vez e pensar em algo que eu também coloquei aqui na folha transparente, já que foi esse pontinho aqui, que quando eu usei a rede para fazer a conversão para notação CLAR, eu já havia marcado esse pontinho aqui. Então, a hora que eu rotaciono, trazendo a direção do plano para a linha norte-sul, automaticamente esse pontinho que está a 90 graus cai sobre a linha leste-oeste. Isso porque na notação de planos, o rumo do mergulho está a 90 graus da direção do plano. Então, com essa linha, com a marcação da direção do plano sobre a linha norte-sul, poderia até colocar uma outra marcação aqui embaixo. Por exemplo, se eu voltasse para cá, eu teria a indicação de que a direção desse plano aqui ela é N40W ou, se eu contar aqui, S40E. A 90 graus dela está o rumo do mergulho. Então eu rotaciono, trago para cá e vou contar agora o valor do rumo do mergulho, que no nosso exemplo aqui é de 50 graus, partindo do quadrante NE. Então, mais uma vez, norte estava aqui, vou anotar em preto aqui, só para ter a referência, o leste, que estava na posição original aqui, sobre a folha que eu estou girando. Quando eu giro a folha e trago a direção do meu plano para a linha norte-sul, a 90 graus eu vou ter o rumo do mergulho, e esse rumo do mergulho está no quadrante NE. Então, voltando para a minha anotação aqui, eu tenho que contar 50 graus de mergulho a partir do quadrante NE, que é esse quadrante que está aqui. Então, eu vou contar de 10 em 10 graus, que são as linhas mais escuras e fortes aqui na minha rede de projeção. 10, 20, 30, 40, 50 graus. Então, aqui eu tenho um arco de 10, 20, 30, 40, 50 graus. Vocês não precisam fazer isso na projeção. Eu estou destacando aqui porque estou ensinando vocês. Então, aqui tem 50 graus. Vejam que eu medi a 90 graus a direção no quadrante indicado e a partir do círculo primitivo, que representa um plano horizontal. Então, 50 graus em relação ao plano horizontal. Para concluir a projeção desse plano pelo seu traço ciclográfico, eu tenho que desenhar em cima desse círculo máximo representando esse plano. Se eu rotacionar esse meu papel transparente na posição inicial, eu vejo o desenho desse meu plano aqui. Então, o que é que nós estamos enxergando aí? Vamos tentar dar uma olhada num outro exemplo aqui. Eu tenho uma vasilhinha aqui, que lembra a porção inferior de uma esfera. Vou colocar o meu transferidor aqui dentro, e a direção do nosso plano é 320. Dá para ver o 320 aí? Vou fazer a marquinha da direção do nosso plano aqui. Como eu não tenho uma folhinha aqui em cima para rotacionar, eu vou rotacionar a vasilha como um todo. E a partir desse plano horizontal aqui, eu inclinei esse meu plano de forma que ele mergulhasse 50 graus. Agora eu vou estragar a minha vasilhinha bonitinha e vou fazer um desenho aqui dentro com a caneta. Vou tirar o plano para vocês poderem enxergar. Então, dentro da esfera em 3D, eu fiz, ou da parte inferior da esfera, eu fiz essa marcação. Quando a gente olha de cima, a gente enxerga o traço
desse plano representado num plano horizontal, como se eu colocasse em cima dessa minha vasilha uma folha transparente e enxergasse esse desenho aqui. Então a ideia da projeção estereográfica é que nós temos uma figura tridimensional esférica, onde nós projetamos no fundo dela o desenho do nosso plano. Então eu vou fazer o desenho aqui para vocês enxergarem. Colocar esse papelzinho aqui em cima. Se eu tentasse pegar com o norte desenhado para cá, o que eu enxergo do traço do meu plano, sairia um desenho assim. Então essa é a projeção do plano, ficou muito bem desenhado, nessa minha folha transparente. Então isso é exatamente o que a gente enxerga nessa rede de projeção que eu tenho aqui. Então novamente, marquei a direção do plano, rotacionei a folha a 90 graus, seguindo a indicação da atitude, que o quadrante era NE, contei 50 graus. Outra maneira de representar o plano, então vamos voltar para a nossa vasilhinha aqui, é pensar que todo plano, esse meu plano aqui mergulhando 50 graus para nordeste, tem uma linha, ou a gente pode definir uma linha ortogonal a ele, que estaria nessa posição aqui. Então, olhando desse jeito, uma linha perpendicular a ele, que é chamado de polo do plano, que está sendo representada pela minha caneta. Eu vou tirar a tampinha da caneta aqui, encostar a caneta e vou fazer a marcação de onde ela vai bater no fundo da minha vasilha. Então aqui vocês olhando de cima, com a câmera filmando, vocês enxergam que uma linha que está a 90 graus desse meu plano vai aparecer como um ponto no meu estereograma. E se ela é ortogonal ao plano, vou colocar assim para a gente poder pensar um pouquinho mais, melhor, basta eu contar daqui até lá 90 graus que eu acho a posição dela. Então agora nós vamos fazer a representação desse plano que está na minha rede de projeção a partir do seu polo também, além da projeção pelo traço ciclográfico. Então, para projetar o plano, eu girei a direção até norte-sul, 90 graus, contei o ângulo de mergulho. Basta agora que eu faça o quê? A partir do traço ciclográfico, eu conte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Então aqui tem 10, 20, 30, 40, 50. Aqui deve ter 10, 20, 30, 40, 50 também, porque cada lado da minha rede de projeção aqui tem 90 graus. Então eu posso contar 90 para cá ou descontar 50, 10, 20, 30. Dá na mesma. Daí eu vou marcar aqui como um X para vocês enxergarem, mas poderia ser apenas um pontinho. Então, trazendo para a posição inicial agora, eu tenho a projeção do meu plano pelo traço ciclográfico e pelo polo do plano. Posso tirar essa folhinha daqui, tirar a rede de baixo e dar uma olhada como isso ficaria representado se tivesse apenas a folha com a projeção. É por isso que eu digo que é importante traçar o círculo primitivo. E o que a gente está enxergando aqui é nada mais, nada menos que isso que eu fiz com a vasilhinha aqui. Então, uma operação bem simples e algo que a gente utiliza muito na geologia estrutural.